Sei que você deve ter se assustado com a capa do vídeo, mas de fato eu vou vender os meus bitcoins de curto prazo se algumas confirmações acontecerem aqui para o dia de hoje. A gente teve divulgação de PIB dos Estados Unidos hoje, porém a gente teve um movimento adverso à informação que acabou saindo. Porém, a gente precisa estar acompanhando o mercado tradicional e os vestígios que o mercado tradicional está dando para a gente, no qual pode acabar impactando no Bitcoin, e esses são um dos motivos pelos quais eu posso estar vendendo aí meus Bitcoins de curto prazo. Bitcoin de hold de longo prazo eu não mexo, porém aqueles ativos que eu tenho para curto prazo, principalmente altcoin, eu posso estar vendendo um pouco aí dependendo do que acontecer para o dia de hoje, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, antes de falar de venda ou até mesmo de compra para Bitcoin ou altcoin, eu quero estar te lembrando da minha Masterclass que está acontecendo, já saiu a segunda aula e está disponível aqui para você estar assistindo, tá? Então entra lá, vou deixar o link na descrição e também tem aqui o grupo, tá? Você clica nesse botão, entra lá no grupo e lá pelo grupo eu estou disponibilizando algumas bonificações, como por exemplo os R$150 que você pode estar ganhando e utilizando para estar fazendo seus primeiros trades, tá? Então entra lá, adquire os seus R$150, pega os seus R$150 e daí você pode estar aprendendo a utilizar a plataforma de mercado futuros. Fiz uma aula sobre futuros, como utilizar a plataforma passo a passo na prática. Você vai aprender a utilizar futuros e utilizar da forma correta, tá bom? E aqui você vai ter o dinheiro e vai ter o conhecimento para começar a fazer suas primeiras operações no mercado futuros. Então, não deixa de entrar lá na Masterclass, link na descrição. E voltando aqui para Bitcoin, pessoal. Hoje a gente tem algumas informações saindo. A gente teve a divulgação de PIB dos Estados Unidos, a gente teve os pedidos semanais de auxílio-desemprego. E nesse momento o que a gente tem são informações positivas para a economia dos Estados Unidos, tá? Mostrando que o desemprego está começando a baixar, a economia está começando a crescer e até mesmo o PIB que veio bem acima do esperado. Porém, mesmo com todas essas informações positivas para os Estados Unidos, a gente teve o ouro caindo bastante para o dia de hoje, porém o ouro é um dos principais ativos que eu estou de olho nesse momento, isso porque ele está formando um padrão bem interessante, tá? Eu vou estar pegando algumas operações aqui no ouro a partir do momento que ele fizer algumas confirmações, principalmente operação em compra, tendo em vista que eu vou estar utilizando a plataforma da BingX, tá bom? Então se você quer estar utilizando a plataforma da BingX para estar pegando trade em ouro, prata, ou até mesmo para estar pegando alguns trades aqui nos principais índices dos Estados Unidos, além de criptomoeda, você pode estar utilizando para estar fazendo seus trades aí também, tá? Entra na Masterclass e por lá você vai aprender a estar fazendo isso daí. Voltando aqui, a gente tem uma informação bem importante aqui para estar acompanhando, porque se o ouro perder esse fundo aqui, pessoal, a gente vai perder aquela nossa última esperança de valorização para ouro. E a partir do momento que perdermos esse fundo, não vai ter mais nada para segurar o ouro, tendo em vista que abaixo dessa região não temos uma zona de negociação, a gente não tem referência nenhuma, mas sim uma região onde o preço subiu bastante sem nenhuma referência para venda e agora a gente não tem referência nenhuma para compra, a não ser nessa região de $1.800 por onça, tá? Então vai ser uma região bem importante nesse momento e se o ouro perder essa região, a gente pode ter desvalorização e ouro vindo direto para essa região de 1.800, no qual pode impactar no Bitcoin, pode acabar puxando o Bitcoin, tendo em vista também que o Bitcoin tem uma região de resistência bem forte. A gente vai ver sobre isso lá no Bitcoin. Mas antes de fazer essa observação no Bitcoin, a gente precisa ver como que tá o dólar e os títulos de 10 anos principalmente, tá? Veja que nesse momento o dólar continua fazendo aqui topos descendentes, porém a gente precisa de rompimentos de fundo. A gente tem aqui essa formação de topo mais baixo que o topo anterior, a gente teve essa outra formação de topo mais baixo, aqui a gente pode ter uma tentativa de formação de topo mais baixo. Porém, para que a gente continue nessa formação, precisamos ver o rompimento dessa região aqui no dólar, tá? O dólar precisa romper essa região para que a gente tenha o dólar caindo até as próximas regiões de suporte e formando uma tendência de baixo, mercado de baixo risco. Quando a gente vai ver aqui os títulos de 10 anos, no qual é crucial observar nesse momento. A gente viu os títulos de 10 anos dar um salto de quase 4% para o dia de hoje, e esse é um dos motivos que pode levar o mercado de alto risco a corrigir aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. Tendo em vista que os títulos de 10 anos ele estava formando uma lateralização, essa lateralização podia trazer queda
ou valorização a partir do momento que ele saísse dessa lateralização. Nesse momento ele está tentando sair para cima. Com isso, a próxima resistência dos títulos de 10 anos vai estar muito longe, vai estar aqui nessa região de 4%. Tá? Então, se houver o rompimento dos títulos de 10 anos dessa região de lateralização, a gente pode ter os títulos de 10 anos subindo até as próximas regiões de referência, tá? E vai estar aqui em 4%. O que eu quero dizer com isso? Bom, quando a gente vai observar baixo risco e alto risco, muitas coisas estão apontando para queda nesse momento. Isso observando o mercado tradicional. Quando a gente vai refletir isso no Bitcoin, veja que o Bitcoin está fazendo alguns padrões bem interessantes. Eu acredito que existe sim a possibilidade do Bitcoin a partir de agora subir até os 35 mil dólares por unidade, mas o que ele vem formando aqui nesse momento é uma região muito forte em 30.700. Ele não está conseguindo romper no curto prazo a região de 30.700. E ele não vai conseguir porque o volume está baixo. Enquanto a gente não vê o volume aumentar a partir de agora, ele não vai conseguir romper. Por quê? Se não tem volume, não tem pessoas negociando. Se não tem pessoas negociando, não tem pessoas comprando. E o que faz o preço de um ativo subir é compra. E nesse momento os vendedores podem passar a agredir com mais força, se aproveitar dessa falta de interesse comprador. E a partir de agora, o preço do Bitcoin sofrer uma forte pressão vendedora e com isso trazendo o preço do Bitcoin mais embaixo. Lá na frente a gente vai ver sobre alvos no Bitcoin, mas antes a gente precisa entender o que está acontecendo aqui no curto prazo, tá? Porque não necessariamente a partir de agora os vendedores vão passar a despejar e o Bitcoin vai cair. Por quê? O que a gente tem são regiões de indefinição, região de lateralização. Quando a gente vai observar no gráfico diário, isso fica mais claro para a gente, essa região de indefinição. Porém, depois de todas essas tentativas do Bitcoin e principalmente com essa formação de bandeira, se ele não conseguir romper essa região, se ele não conseguir formar aqui e confirmar essa bandeirinha que ele formou e confirmou, se ele não conseguir romper esse topinho mais alto, ele vai descaracterizar esse padrão mais uma vez e a partir de aqui a gente pode ter o preço do Bitcoin voltando a cair e cair para romper essa região de 29.900, no qual é uma região de suporte muito importante. E se o Bitcoin perder no diário essa região de 29.900, a partir de aqui a gente vai ver uma maior pressão vendedora, os vendedores vão tomar proveito dessa situação e vai começar a despejar. E aquela galera que estava comprando vai começar a realizar ou inverter a mão. Então por isso que eu estou de olho no Bitcoin e a partir do momento que houver o fechamento do ouro, o ouro fechar abaixo daquela região, a gente tiver o fechamento de títulos, a gente tiver o título rompendo e confirmando a região de lateralização, isso rompendo para cima, tudo mostrando para a gente que temos a possibilidade de baixa e o Bitcoin voltando para baixo dessa bandeira, a partir de aqui temos a possibilidade ou grandes possibilidades de queda no Bitcoin, tá pessoal? Então, observando tudo isso, eu vejo que existe sim a possibilidade de continuação de baixa aqui ou Bitcoin reverter no curtíssimo prazo e passar a cair se ele não romper essa região. Porém, se ele romper, daí ele vai direto nos 35 mil. Eu acredito que isso pode acontecer ali em no máximo 2 dias, se houver o rompimento e a confirmação, principalmente no gráfico diário. A partir de agora, eu observo principalmente o gráfico diário, porque no gráfico diário ele mostra que para mim essa região de 30.700, 30.800 com mais clareza, tá pessoal? Veja como ele não consegue fechar no gráfico diário acima dessa região. Então, no gráfico diário tá mais claro para mim que ele não tá conseguindo romper. E para que eu não precise esperar um fechamento diário, eu venho aqui no gráfico de 4 horas e antecipo esse time frame, tá? Então eu vou passar a observar no gráfico de 4 horas. Se conseguir romper e confirmar acima dessa região de 30.800, 30.700 no gráfico de 4 horas, também eu posso estar pegando mais alguns trades aqui no Bitcoin, principalmente na ponta compradora. Porém, enquanto ele estiver aqui ou voltar para baixo dessa região aqui de 30.400 de novo, eu acredito que o Bitcoin pode passar a cair, tentar vir buscar essa região de 29.800, 29.900 e a partir daqui ele perder essa região, tá pessoal? Ele vai sofrer uma maior pressão vendedora a partir de então. Os vendedores vão passar a tomar proveito dessa situação, isso observando o volume. Veja que o volume nesse momento, a gente tem o preço subindo, o preço subiu até que bastante para o dia de hoje e com essa valorização a gente não teve ganho de volume nenhum. O volume ele não subiu, ele simplesmente passou a cair de acordo, o preço foi subindo. A gente tem uma divergência bem importante aqui. Eu costumo estar observando o volume, principalmente quando a gente tem essas grandes valorizações.
Quanto mais o preço sobe, mais precisamos de volume e volume comprador, porque se não tem volume comprador, ele mostra pra gente que essa valorização está sendo só por falta de intenção vendedora. E quando os vendedores começarem a agredir a mercado, a gente pode ter uma desvalorização bem expressiva. Então, por esse motivo, eu vou passar a estar vendendo ali parte dos meus bitcoins, só que realizando o lucro das minhas compras que eu fiz aqui desde 25 mil dólares por unidade. Isso os bitcoins de curto prazo, tá? Os tokens que eu tenho de curto prazo e algumas altcoins também, porque eu sei que as altcoins elas vão passar a cair, principalmente a partir de agora com o Bitcoin com a dominância na região que tá. E dessa região de 25 até o momento eu tô com 22% de lucro no Bitcoin. E se ele passar a corrigir, eu vou conseguir com esse próprio lucro realizado aumentar minha exposição no próprio Bitcoin, porque se ele romper essa região, podemos ter o Bitcoin corrigindo até 50% de FIBO de todo esse movimento de alta, ou seja, a gente pode ter o Bitcoin chegando na região de 27.900 ou até mesmo na região de 27.200, tá? Onde vai ser a próxima região de compra para Bitcoin se ele formar essa confirmação. E observe que nesse momento, pessoal, a gente pode ter quedas, porém serão quedas para oportunidade. Faz um tempo que eu venho falando sobre isso. Todas as quedas que tivermos nesse momento serão quedas para oportunidade. Por quê? Queda para oportunidade, porque ele cai para fazer uma correção para voltar a subir lá na frente, tá? Então, por mais que a gente tenha queda nesse momento, as quedas não é para entrar em pânico, não é para desespero. Bitcoin vai para 12 mil, Bitcoin vai para 20 mil, não, vai ser queda para ele pegar impulso para passar a subir com mais força. Então, se houver uma correção aqui nesse momento, vai ser super normal e a minha realização vai ser para aumentar a minha exposição, ou seja, eu vou vender esses 22% de lucro para recomprar todos esses 22% de lucro aqui nessa região de 27.200 e até mais. Eu vou entrar um pouco mais pesado aqui nessa região, com o lucro que eu já fiz e com mais um capital. E também eu vou estar começando a me expor em algumas altcoins também, porque o Bitcoin ele começa a chegar bem perto ali da resistência de 52%. É crucial a gente observar a resistência da dominância do Bitcoin, porque a partir do momento que ele chegar aqui em cima, podemos ter o Bitcoin começando a perder força para as altcoins e com isso as altcoins passando a se valorizar bem mais que o Bitcoin. Então eu vou realizar parte das minhas altcoins que eu tô no lucro, nas altcoins de curto prazo que eu tô lucrando, e com esse próprio lucro eu também passo a recomprar algumas altcoins quando o Bitcoin voltar para essa região de 27.200, 27.400, se houver a confirmação que eu falei para vocês, tá bom? As principais altcoins nesse momento que pode dar boas oportunidades, tá o Ethereum, a galera vai passar a se expor nesse momento em ativos que vai trazer mais segurança, que vai trazer mais volatilidade por ser altcoin, porém a galera vai passar a se expor em ativos que tá ali no top 10, top 20, tá? Então nesse momento eu passo a ficar de olho no token Ethereum, porque tá fazendo algumas formações bem interessantes e com isso temos possibilidade de grandes valorizações pro Ethereum lá na frente a partir do momento que o Bitcoin corrigir e passar a subir, tá bom? Também tem o token Link, a Chainlink, eu tinha até falado no vídeo de ontem, tá? Tava entre os principais tokens que eu tô acumulando ou que eu vou acumular aí no decorrer do tempo. E o token Link, ele pode passar a se valorizar bastante para tentar buscar a próxima resistência que vai estar aqui em cima em 9 dólares, tá? E com isso temos a possibilidade de valorização aí para médio prazo de mais de 50%. Então, nesse momento eu passo a ficar de olho nesses ativos assim. Veja que o token Link, ele formou aqui um bear trap, ele fez uma armadilha de urso, voltou, fechou acima dessa região, confirmando pra gente que aqui é uma região de lateralização por acumulação. E essa queda foi simplesmente por captura de liquidez e também porque a gente teve o Bitcoin caindo. Se o Bitcoin cai, todas as altcoins vai junto, tá, pessoal? Então, a partir daqui, a gente teve essa grande pressão vendedora, houve captura de liquidez e depois a gente teve um pump bem interessante, confirmando que foi uma região de compra. E se é uma região de compra para institucional, deve ser uma região de compra para gente CPF também, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês hoje e fique atento principalmente no dólar e no ouro nesse momento, porque o dólar e o ouro ele pode estar precedendo alguns movimentos bem importantes no Bitcoin. E lembrando, se você não está na Masterclass, link na descrição, entra lá e pega os seus R$150 para que você possa estar aprendendo a operar mercado futuros e estuda a segunda aula, a aula de futuros, onde eu vou estar te ensinando a estar fazendo suas primeiras operações, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!